Uma recente observação de OVNI no aeroporto de Manchester, que rapidamente se espalhou pela internet, gerou uma onda de especulações e mistérios, especialmente devido às circunstâncias inusitadas em torno da documentação do evento. O piloto, identificado como Bigalov, relatou ter avistado e filmado um OVNI em forma de esfera prateada próximo ao aeroporto. O objeto, descrito como pairando a poucos centímetros do chão antes de disparar para o céu em velocidades extremas, gerou um amplo debate sobre sua origem e sobre possíveis esforços das autoridades para manter o incidente em segredo. O relato detalhado de Bigalov, juntamente com a suspensão misteriosa de suas contas nas redes sociais após a postagem do vídeo, fez com que muitos acreditassem em uma tentativa de encobrir o avistamento. O incidente teria ocorrido no aeroporto de Manchester, enquanto o piloto estava a bordo, se preparando para a decolagem. Bigalov descreveu uma esfera metálica prateada flutuando a poucos metros do solo, em uma área próxima ao asfalto. O objeto, do tamanho de um carro pequeno, se movia de forma silenciosa, desafiando as expectativas sobre aeronaves ou drones. Segundo o piloto, a esfera permaneceu parada por alguns momentos, como se estivesse observando seus arredores, até que o pessoal de segurança se aproximou. Então, o objeto acelerou de forma repentina na direção vertical, desaparecendo de vista em segundos. Essa ascensão rápida, sem qualquer sinal de propulsão visível ou som, é uma característica comum em muitos relatos de OVNIs, alimentando ainda mais a especulação sobre sua verdadeira natureza. A descrição de Bigalov coincide com vários outros relatos de OVNIs esféricos ao redor do mundo, que costumam ser descritos por suas superfícies refletivas, design sem costura e manobrabilidade avançada. Ciente do ceticismo em torno desse tipo de alegação, o piloto decidiu compartilhar o vídeo online para apoiar seu relato. No entanto, poucas horas depois de publicar o avistamento no Twitter, sua conta foi suspensa sem explicações. Não se deixando abater, ele recorreu ao Reddit para compartilhar sua experiência e interagir com a comunidade de OVNIs, mas sua conta foi removida logo em seguida, após suas postagens ganharem atenção. Esses acontecimentos alimentaram especulações sobre uma tentativa deliberada de suprimir informações sobre o avistamento. Muitos, tanto dentro quanto fora da comunidade de OVNIs, sugeriram que as autoridades podem estar pressionando as plataformas de mídia social para remover conteúdo relacionado ao incidente, com o intuito de proteger tecnologias classificadas ou evitar um pânico público. A falta de um reconhecimento ou explicação oficial apenas aumentou as desconfianças. Críticos afirmam que esses incidentes refletem um padrão alarmante de sigilo envolvendo avistamentos de OVNIs, especialmente quando há testemunhas confiáveis, como pilotos. O desaparecimento repentino da presença online de Bigalov levou muitos a questionar se seu relato estava prestes a revelar informações que as autoridades preferem manter em segredo. A natureza da esfera prateada avistada no aeroporto de Manchester continua sendo um tema de intenso debate, com diversas teorias sobre sua origem. Uma explicação plausível é que o objeto seja uma tecnologia avançada desenvolvida por seres humanos, possivelmente associada a projetos militares secretos ou iniciativas aeroespaciais privadas. Sua capacidade de voar silenciosamente e acelerar rapidamente pode indicar avanços em propulsão ou materiais científicos que ainda são desconhecidos pelo público. A proximidade com instalações militares e de pesquisa acrescenta certo peso à teoria de que o objeto poderia ser uma tecnologia avançada desenvolvida por humanos, embora nenhuma conexão oficial tenha sido estabelecida até o momento. Contudo, muitos questionam por que uma tecnologia tão avançada seria exibida de forma tão visível sobre um aeroporto movimentado, se de fato fosse fabricada em uma base nas imediações. Como apontou um comentarista, tais iniciativas custam milhões, às vezes bilhões de dólares, e as equipes envolvidas em projetos dessa natureza são instruídas a manter absoluta confidencialidade. Portanto, a ideia de que tal tecnologia estaria sendo exibida em um aeroporto, onde seria visível para o público, não faz sentido. Outra teoria amplamente discutida sugere que a esfera avistada não seria de origem humana, mas sim um objeto extraterrestre, o que é corroborado pelo seu comportamento e design. Sua aparência metálica sem costura e sua manobrabilidade excepcional são características comuns em muitos relatos de OVNIs, frequentemente interpretados como sinais de tecnologia alienígena. Se esse objeto realmente fosse uma nave de outro planeta, sua aparição em um aeroporto internacional levanta questões sobre suas intenções e objetivos.
A rápida suspensão das contas de mídia social de Bigalo reacendeu debates sobre como as autoridades e as plataformas tratam os avistamentos de OVNIs. O incidente reflete outros casos em que testemunhas confiáveis enfrentaram silenciamento ou descredibilização ao tentar compartilhar suas experiências. Defensores da teoria de uma encobertura alegam que governos e militares podem estar interessados em controlar a narrativa sobre os avistamentos de OVNIs, especialmente quando envolvem tecnologias avançadas ou fenômenos extraterrestres. Manter esses eventos fora dos holofotes poderia evitar especulações em massa, proteger pesquisas sensíveis ou até mesmo manter a estabilidade geopolítica. Por outro lado, há quem advirta contra conclusões precipitadas, sugerindo que as suspensões de contas podem ser apenas uma resposta das plataformas de mídia social a alegações não verificadas ou controversas. Apesar disso, o mistério do avistamento no aeroporto de Manchester continua a fascinar o público, não apenas pela natureza do objeto, mas pelas circunstâncias que envolveram o evento. Incidentes como esse ressaltam a crescente demanda por maior transparência no estudo e relato de fenômenos relacionados aos OVNIs. Com a crescente aceitação do governo dos Estados Unidos e de outros países sobre a existência de fenômenos aéreos não identificados e o aumento de esforços para investigá-los, o avistamento em Manchester destaca a importância de uma investigação rigorosa e aberta. Este incidente adiciona uma nova camada de intriga ao já misterioso fenômeno dos OVNIs em forma de esfera prateada sobre o Reino Unido. Alguns analistas militares e especialistas em defesa sugerem que pode haver uma correlação entre o aumento dos avistamentos de OVNIs e o movimento de armas nucleares na região. Embora esta teoria seja especulativa, ela se alinha com relatos globais que indicam que fenômenos aéreos não identificados tendem a surgir perto de locais militares sensíveis, especialmente aqueles associados à tecnologia nuclear. A sugestão de que os avistamentos de OVNIs no Reino Unido possam estar ligados ao transporte ou armazenamento de armas nucleares não é nova. Relatos históricos, documentos desclassificados e testemunhos de observadores têm associado constantemente fenômenos aéreos inexplicáveis a instalações militares, levando alguns a acreditar que esses objetos podem estar monitorando atividades humanas relacionadas a armas de destruição em massa. A conexão entre OVNIs e instalações nucleares tem sido um tema recorrente na pesquisa de OVNIs. Nos Estados Unidos, por exemplo, ex-militares relataram avistamentos de OVNIs próximos a silos de mísseis nucleares, alguns dos quais foram seguidos de interrupções temporárias na operação dos mísseis. De forma semelhante, na Rússia, surgiram relatos de objetos não identificados pairando perto de instalações nucleares, muitas vezes realizando manobras que indicam vigilância intencional. No Reino Unido, vários incidentes notáveis ocorreram perto de bases militares associadas ao armazenamento ou transporte de armas nucleares. Um exemplo é o famoso incidente da floresta de Rendlesham, em 1980, considerado um dos maiores casos de OVNI no país. Durante esse evento, testemunhas, incluindo membros da Força Aérea dos Estados Unidos, relataram ter visto um objeto metálico brilhante realizando manobras impossíveis sobre a floresta, perto da base RAF Bentwaters, que, na época, era suspeita de armazenar armas nucleares. O evento permanece um dos mais convincentes relatos de OVNIs na história britânica, e a proximidade com uma instalação nuclear aumenta o mistério. A crescente frequência dos avistamentos de OVNIs em forma de esfera prateada no Reino Unido tem alimentado especulações sobre suas motivações. Relatórios recentes sugerem que esses avistamentos coincidem com o movimento de armas nucleares para locais secretos. Esses movimentos fazem parte de operações militares rotineiras, projetadas para garantir a segurança e a prontidão do sistema de dissuasão nuclear do Reino Unido. No entanto, a relação entre essas atividades e o aumento dos avistamentos de OVNIs gerou desconfianças entre oficiais militares e pesquisadores. Depoimentos de testemunhas civis e militares sugerem que os OVNIs se comportam de maneiras que indicam observação ou coleta de informações. Alguns objetos foram vistos pairando perto de comboios de transporte de materiais nucleares, enquanto outros realizaram manobras complexas sobre bases militares. A esfera avistada no aeroporto de Manchester, embora não diretamente associada a uma instalação nuclear, segue o padrão de atividade aérea inexplicada próximo a locais sensíveis. A teoria de que os OVNIs estão monitorando atividades nucleares se baseia na ideia de que esses objetos, sejam extraterrestres ou originários de tecnologia humana avançada, estariam interessados no potencial destrutivo da humanidade.
Defensores dessa teoria acreditam que as armas nucleares representam um marco significativo na tecnologia humana, algo que poderia atrair a atenção de observadores externos. Se os OVNIs forem extraterrestres, a atividade nuclear poderia indicar um nível de desenvolvimento tecnológico que justifique uma vigilância mais estreita. Outros teóricos sugerem que os OVNIs atuam como guardiões, vigiando o uso humano desse poder destrutivo para evitar que ele saia de controle. Alguns ainda especulam que esses objetos possam estar preocupados com os impactos ambientais das explosões nucleares, que poderiam afetar não só a Terra, mas outras formas de vida no universo. Caso esses objetos sejam de origem humana, sua presença perto de locais nucleares poderia indicar vigilância de potências estrangeiras ou monitoramento secreto por agências governamentais. As capacidades avançadas demonstradas pelos OVNIs, como voar silenciosamente, acelerar a grandes velocidades e evitar detecção, sugerem que eles possuem tecnologias muito além dos drones convencionais. A longa história de avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, no Reino Unido, especialmente as esferas metálicas ou luminosas, reforça a ideia de que o fenômeno não é recente, mas tem raízes profundas na história britânica. A recorrência de tais avistamentos, que remontam à Idade Média, aponta para uma continuidade notável na forma e comportamento desses objetos, frequentemente associados a movimentos incompreensíveis e exibições luminosas. Essa persistência, desde os primeiros relatos do século XIII até os testemunhos contemporâneos, desafia explicações convencionais, sugerindo que esses objetos têm algo além de um simples fenômeno natural ou aeronave desconhecida. À medida que a tecnologia de voo foi desenvolvida, os relatos de OVNIs passaram a ser mais frequentemente associados a aeronaves, mas a consistência das descrições de esferas metálicas, especialmente aquelas com habilidades incomuns como manobras silenciosas e aceleração abrupta, aponta para algo além das capacidades tecnológicas conhecidas até o momento. Esse padrão de avistamentos sugere que os objetos poderiam ter origens mais misteriosas, talvez até relacionadas a tecnologias avançadas ou à presença de entidades extraterrestres. O avistamento recente no aeroporto de Manchester se encaixa nesse padrão, com a esfera prateada apresentando características típicas dos OVNIs em forma de orbe descritos ao longo dos séculos. Sua manobrabilidade extrema e aparência metálica evocam os relatos históricos de objetos misteriosos. A escolha de locais estratégicos, como bases militares e áreas associadas a instalações nucleares, levanta a possibilidade de que esses objetos estejam monitorando a atividade humana relacionada a tecnologias destrutivas, como as armas nucleares. Isso reforça a ideia de que os avistamentos de OVNIs não são apenas fenômenos passageiros, mas podem estar ligados a um interesse mais profundo nas capacidades tecnológicas e militares da humanidade. O fato de esses objetos terem sido observados por séculos e de os governos, incluindo o Reino Unido, ainda não fornecerem explicações claras, alimenta as teorias de encobrimento. Se essas observações são tão antigas, surge a pergunta sobre o que os governos e as instituições sabem realmente sobre esses fenômenos e por que permanecem em silêncio. O recente aumento de relatos credíveis e o reconhecimento oficial dos fenômenos aéreos não identificados, UAPs, sugerem que é hora de uma discussão mais aberta e detalhada sobre o que esses objetos podem representar. Com os relatos de avistamentos se tornando mais frequentes e as autoridades reconhecendo o fenômeno, muitos argumentam que uma investigação mais séria e uma maior transparência são essenciais para esclarecer a verdadeira natureza dos OVNIs e suas possíveis implicações para a segurança global, especialmente em relação às capacidades nucleares. O avistamento em Manchester é um lembrete de que os OVNIs não podem mais ser descartados como uma simples curiosidade ou ficção científica, e que há um impulso crescente para entender melhor o que está realmente acontecendo no céu.